Hoje é um importante dia para a macroeconomia, dia decisivo. Hoje sai o PCE e vai nos dar uma ideia de como está a inflação americana. Se vier abaixo do esperado, positivo. A inflação arrefecendo pode animar os mercados, pode até incentivar mais essa euforia de curto prazo nos mercados. Agora, se esse indicador vier acima do esperado, ou seja, a inflação se mostrar um pouco mais persistente, aí você pode esperar um revertério, uma derretida aí dos mercados de renda variável. Então, fiquem espertos com relação a esse indicador. Nós também nesse vídeo vamos falar sobre a questão do SoftBank, os fundos de investimento. Esses fundos de investimento estão começando a cortar o dinheiro das empresas unicórnios, seus capitalistas. E isso é uma tendência que a gente vai ver justamente por conta dessas contrações econômicas que estão sendo realizadas para combater a inflação. O problema não é a inflação, o problema é a consequência do combate à inflação. Uma grande recessão está sendo instalada. Fiquem espertos quanto a isso. Antes da gente cair para dentro, tem um convite para fazer para vocês, hein? A Insider, que é a marca que eu uso das minhas camisetas aqui, ela tá com todo o site com 12% de desconto se você usar o cupom PELISSARO12 na hora de fechar sua compra. Tem aqui as Tech T-shirts, que são essas camisetas que eu uso, tem diversas cores. Claro, com a tecnologia da Insider e o estilo, né? Minimalismo com estilo e qualidade da Insider. Elas são anti-odor, elas não desbotam. Você que tá na correria aí, vai pra academia e tal, fica tranquilo que ela não vai amassar, você sempre vai ficar estiloso numa boa. É tecnologia absurda e só quem conhece sabe da qualidade da Insider. Então, peça a sua e conheça. O link tá aqui na descrição, usa o cupom PELISSARO12 e garante já a sua Insider. Tem moda masculina e feminina, conheça o site aí que você vai se amarrar, beleza? Muito bem, bora cair pra dentro aqui. Matéria da Bloomberg. O SoftBank reflete inverno tech e tem baixa recorde de aportes em um trimestre, pessoal. A gente em vídeos passados falou sobre a Microsoft. Nesse vídeo vamos falar mais empresas tech aí que estão tendo contrações. Mas a grande jogada é que o SoftBank, para quem pelo menos acompanha o canal aqui, sabe que o SoftBank é um fundo muito importante que inspirou, né, essa euforia toda nos mercados acionários. Os investidores em busca de lucros foram atrás de unicórnios, de startups que muitas vezes não davam lucros e criou uma bolha nesse mercado. E o SoftBank, ele foi aí parte fundamental para que essa bolha fosse criada. Então observar o que o SoftBank está fazendo é muito importante para compreender essa questão. Uber, WeWork são grandes exemplos, né, de empresas que foram financiadas, né, tiveram ajuda aí desses grandes fundos. E se esses grandes fundos eles estão cortando a grana, é algo para você ficar de olho. Então, com a redução de saídas lucrativas em meio à queda nos valuations de empresas de tecnologia, investidores com muito dinheiro recuaram, interrompendo as rodadas de financiamento de bilhões de dólares que haviam tornado-se comum há alguns anos. Então, nos últimos anos a gente teve dinheiro farto e com dinheiro farto nós temos empresas que muitas vezes não são eficientes. Quando esse dinheiro farto seca, essas empresas tendem a ter problemas, tendem a demitir, tendem até mesmo quebrar. Essa que é a grande jogada e essa que é a dinâmica que a gente está buscando compreender com esse fim do dinheiro grátis com o fim do dinheiro farto. Então acabou a farra do dinheiro grátis e as consequências estão sendo vistas agora, estão sendo instaladas agora. Então abre aspas aqui para o presidente executivo da Coral Capital, James Reinert. Com todos esses players desacelerando, veremos menos manchetes sobre novos unicórnios. Mas eu diria que este é um período de recuperação saudável depois de festejarmos um pouco demais nos últimos 3 anos. Então eles admitem que a farra, que a expansão, que a bolha ela foi longe demais. E agora eles estão falando que justamente é o momento de desinflar dessa bolha, de limpeza dos excessos. Globalmente, os investimentos em capitais de risco caíram 37%. 37% de queda em investimentos de capital de risco para agora 527 bilhões no ano passado, segundo a empresa de pesquisa de mercado, a Preqin. Os Vision Funds do SoftBank transformaram o ecossistema de capital de risco
direcionando bilhões de dólares para centenas de startups e forçando outros investidores a igualar suas grandes apostas. Ao inundar os mercados privados com dinheiro fácil, o SoftBank e seus rivais permitiram que as empresas perseguissem o crescimento, evitando o escrutínio das listagens públicas, os capitalistas. Então, como a gente falou, uma farra foi instalada e agora é a limpeza da festa, né? Então, muita sujeira foi criada nesses últimos anos e agora a gente vai ver a limpeza dessa sujeira, tá? As crises, elas não são ruins. As crises são oportunidades. Essa é uma frase que eu repito muito aqui no canal. Crises são oportunidades para quem se prepara e para quem se antecipa. Eu acredito que a gente ainda não chegou no fundo global dos ativos. A gente ainda vai ver mais quedas, por exemplo, nas bolsas e também nas criptomoedas. E isso é uma oportunidade. Essa que é a grande jogada, né? Só que enquanto essa recessão está instalada, está acontecendo, a gente vai ver, infelizmente, muitas pessoas ainda sendo demitidas, muitas empresas reorganizando a sua estrutura para que elas se tornem mais eficientes. Quando o dinheiro seca, que é uma crise, as empresas precisam, elas se obrigam a se tornar mais eficientes. Por um lado é positivo. Com a abundância, as empresas acabam, às vezes, gastando mais do que deveriam, acabam aí sendo ineficientes. E as crises são a limpeza desses excessos, tá? Então não é nada de fim do mundo, nada disso. É apenas um período de limpeza. E aí, pessoal, a gente está vendo, né, as consequências já dessa contração econômica que está acontecendo aí por conta do aumento de juros e tudo mais. A Intel, por exemplo, que é uma gigante aí da tecnologia, está revertendo lucro e tem prejuízo de 700 milhões de dólares no quarto trimestre. A Microsoft, eu falei em vídeos passados que ela estava revisando ali a frear um pouco os lucros, tanto é que ela estava demitindo, né? Então começa a reduzir os lucros da Microsoft, é um movimento de transição. Na Intel, a gente já vê queda nos lucros, que é justamente o que eu falo para vocês nos últimos meses, que alerto vocês sobre a queda da terceira peça. A gente ainda vai ver muita empresa tendo os balanços vindo negativos, os capitalistas. E conforme a farra do dinheiro grátis vai acabando e os juros vão subindo, a tendência, conforme esses juros permanecem mais elevados, é que mais empresas tenham quedas nos lucros e, como consequência, demitam mais pessoas. Isso vai gerando uma queda de consumo, uma bola de neve. E é isso que é uma recessão, que parece que os mercados ainda persistem em ignorar essa recessão. O mercado está eufórico, o mercado está em negação. Essa que é a grande jogada. No acumulado de 2022, o lucro ficou em 8 bilhões de dólares, uma queda de 60% em relação ao resultado do ano anterior, que foi de 19,9 bilhões. Aqui a gente pode também falar, né, pessoal, da questão dos PCs. As pessoas consomem menos PCs hoje, tem a tecnologia ARM, né, que hoje tem mais concorrentes para a Intel, e também tem a questão da AMD, que se levantou, né? Aí para quem acompanha a questão do hardware, a AMD ela veio com força, trazendo evoluções ali nos processadores, então tem competidores para a Intel, isso pode ter ajudado também. Mas essa contração aqui, com certeza, tem peso para essa queda de 60% em relação ao resultado do ano anterior. 60% de queda aí nos lucros para essa gigante da tecnologia. A Tesla, por outro lado, ela veio positivo. A Tesla teve um lucro de 3,6 bilhões de dólares no quarto trimestre e superou as expectativas do mercado. Então a gente vê ainda que tem empresas que estão ainda em crescimento e outras que começam a reverter os lucros, né, pessoal? Então nós ainda estamos, como eu falei no último vídeo, numa fase de transição. Uma fase de transição de lucros e dinheiro grátis para uma fase de contração, tá? A Tesla, o interessante também de destacar aqui para vocês é que a Tesla, ela possui 245 milhões de dólares em Bitcoin. Tá? A Tesla tá com um caixinha ali em Bitcoin. E eu acredito que quando começar a bull run do Bitcoin, quando os preços realmente começarem a superarem, a subirem, quem sabe o Bitcoin chegar a 100 mil dólares, com certeza essas empresas que têm caixa em Bitcoin e esses países como El Salvador vão se dar muito bem. Tá? E nós também, que vamos ter uma exposição, vamos nos dar muito bem, com certeza. Bom, daqui a cerca de meia hora vai sair aí o PCE, pessoal. Como eu tenho compromisso aqui, correria, tenho que resolver alguns problemas de trabalho, enfim,
não vou conseguir esperar sair esse indicador. Provavelmente, se der um tempinho, eu gravo para hoje à noite, se não, fica para amanhã de manhã. Mas o que vocês têm que observar aqui, seus capitalistas? Você precisa ver a inflação aqui do PCE, o PCE corrigindo, tá? Você precisa ver o PCE corrigindo. Se a inflação ficar igual ou acima do que era o patamar anterior, aí vocês precisam ficar de olho, porque o mercado pode desandar, pode se desanimar um pouco, tá? E para quem quer continuar maratonando aí, tem esse vídeo de ontem, né? Onde eu falei que o S&P está caro, onde eu trouxe um indicador que aponta que o S&P está 18 vezes a estimativa de ganho. Então, para quem gosta de surfar os grandes ciclos e não fazer especulações de curto prazo, porque fazer especulações de curto prazo que envolve um certo risco é diferente de você surfar os grandes ciclos, que é muito mais tranquilo. Então, para você que gosta de surfar os grandes ciclos econômicos, esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui na descrição, tá muito importante. Porque aqui você vai ver que o S&P está caro. Aí você tem que fazer uma reflexão. Será que eu vou comprar um ativo que está caro? Qual o upside? Qual o ganho que eu vou ter? O link tá aqui na descrição para você que quer assistir esse vídeo. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Bunda na parede. Tchau, tchau.